ninguém tomou café hoje à tarde. Ninguém. Amém, amada igreja? Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma noite, que abençoado, sabadão à noite. Mais um culto de jovem, culto de mocidade, adolescente. Eu quero nessa noite agradecer ao Senhor, porque desde essa noite estamos enviando mais vidas, para que nós possamos nessa noite adorar, cultuar e bendizer o nome do nosso Deus. Nós temos aqui o Pietro, né? Ai, como Pietro está aqui essa noite. Amém. Ele também abençoar a igreja e também ser abençoado. Amém? Amém. Eu falei com ele que todo sábado à noite eu quero ele aqui conosco para que ele possa estar adorando esse Deus maravilhoso. Amém. Esse Deus que pode todas as coisas, que ele mora pertinho. Ele falou que amanhã está aqui à noite, tá? 7 horas da noite, ele falou que amanhã está aqui também conosco. O Laerte, amanhã tem tudo. Eu falei, glória a Deus por isso. Já está interessado no culto de amanhã. Quer adorar hoje e amanhã quer voltar de novo. Isso agrada o coração do nosso Deus, amém? Amém. Irmãos, sem mais demoras, abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 18. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Nós vamos nessa noite tratar de um assunto interessantíssimo. Muitas das vezes um assunto que muitas igrejas têm, às vezes tabu, medo de falar, mas nós precisamos ensinar os nossos jovens acerca de sexualidade, acerca de comportamento diante do nosso grande Deus, Jeová, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, amém? Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Deus, nessa noite estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor, e pedimos ao Senhor que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha trazer a revelação, ó Pai, do Teu Santo Espírito para cada um de nós nessa noite, ó Pai. Queremos que cada vida que está aqui na Tua casa, nessa noite, possa compreender de forma clara, ó Pai, a mensagem, ó Pai, que o Senhor tem nessa noite, ó Pai, acerca, ó Pai, de sexualidade, acerca de imoralidade e comportamentos, ó Pai, que vivem, ó Pai, muitas pessoas nos dias de hoje, como muitos viveram no passado. Nós, nessa noite, ó Pai, te agradecemos e pedimos ao Senhor que receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nessa noite vamos tratar desse assunto especificamente. A Bíblia está dizendo, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vem tratar de uma questão muito complicada. Se nós voltarmos no livro de Gênesis,
se nós olharmos quando Noé estava construindo a arca, Noé ficou 120 anos anunciando que o dilúvio viria. E quando o dilúvio veio, nós sabemos que apenas 8 pessoas foram salvas. O restante da humanidade naquela época foi consumida pelo dilúvio. Mas o fato que também naquela época levou o povo a ser destruído também foi a total depravação, a imoralidade, que o povo já havia se corrompido totalmente. Paulo vem tratar também desse assunto, e Paulo vem dizer e mostrar para nós nessa mensagem dessa noite que a imoralidade sexual, o homossexualismo, quando nós percebemos que o povo está totalmente corrompido nessa área, nós sabemos que este povo está sobre o juízo divino. É uma mensagem nessa noite que quando vocês percebem o povo nessa prática, na imoralidade sexual, é irrefutável. É uma prova concreta de que o juízo divino está estabelecido sobre esse povo. E nessa noite, nós podemos perguntar uns aos outros, podemos dizer uns para os outros aqui nessa noite: como está a geração nos nossos dias? Quando nós estudamos as gerações, e quando nós vemos Jesus dizer que haveria menos rigor para a nossa geração do que para os dias de Noé, do que para Sodoma e Gomorra. E hoje, percebendo a forma em que estão vivendo as pessoas, muitas das vezes estão deixando o mundanismo entrar dentro da própria igreja. A coisa está tão complicada, as coisas estão ficando tão normais para as pessoas, que hoje se dizer ser cristão está virando uma coisa normal no meio da sociedade. O cristão hoje é visto como qualquer outro praticante de atos imorais, de atos antiéticos. E Paulo vem dizer que transformaram a verdade em mentira. E quando Paulo diz bem claro, deixa bem claro que a humanidade, antes que Deus estabelecesse o juízo sobre cada pessoa, sobre cada vida, e mostrasse o juízo divino, Deus colocou os seus atributos e deixou bem claro a justiça, o amor, a fidelidade para a humanidade. Tanto que Deus, desde que o homem pegou o Éden, Deus traçou um plano para o resgate do homem novamente. E o homem sempre com as mesmas práticas. O homem sempre pecando contra Deus, sempre rejeitando aquilo que Deus tem dado. Mas essa noite eu quero dirigir essa palavra especialmente para vocês que estão aqui, juventude, adolescentes. Porque o inimigo sabe muito bem que se ele conseguir pegar os jovens nessa área, ele daqui a pouco tempo, ele vai ter um povo totalmente corrompido e ele vai poder exercer aquilo que ele quer exercer. Nós estamos hoje lutando contra livros que estão sendo lançados no nosso país, colocados pelo MEC, a rede de educação do nosso país, e nós vemos que esses ativistas homossexuais não têm mínimo de respeito. Há uma lei federal bem clara que proíbe qualquer ideologia de gênero nos livros da rede MEC, da educação de todo o país. O artigo 229 da Constituição Brasileira, ele diz bem claro que quem tem que assistir e educar os filhos são os pais, o homem, o marido e a mãe, a mulher. E nós vemos que nos dias de hoje, essa perversidade, essa prática tem se multiplicado de forma a cada dia mais e mais e mais. E o que nós como igreja temos tratado? Eu sempre tenho tratado desse assunto e vou tratar desse assunto aqui na igreja sempre. Porque Satanás está lá fora ensinando de uma forma diferente. Estão tentando
não é mais o pai e a mãe, o cuidador, aquele que cuida da criança. Os homossexuais estão querendo corromper as nossas crianças para que daqui a pouco tempo tenha-se uma geração totalmente corrompida. Essa é a vontade de Satanás. E Paulo, desde os seus dias, está nos alertando que Deus deixou para nós um exemplo da sua própria criação, macho e fêmea, homem e mulher. E Paulo vem dizer que a humanidade foi entregue pelas suas paixões, pelas suas próprias vontades, por aquilo que é o desejo do seu coração. E nós vivemos hoje a pior geração de todos os tempos. A pior geração de todos os tempos. E nós podemos ver que a juventude hoje está ouvindo o que o mundo está colocando, e muitos estão perecendo, ainda jovens, ainda adolescentes, homem com homem, mulher com mulher. Está se tornando uma coisa normal para o mundo lá fora. E ainda muitas pessoas dentro da igreja concordam com isso, são simpatizantes. Nós temos que respeitar o ser humano, o homem, a mulher, porque Deus ama o ser humano, mas o pecado que existe em nós é reprovado por Deus. E vocês, juventude, estão com os hormônios à flor da pele. É preciso ter muito cuidado, porque Deus criou o ser humano e colocou em nós o desejo. Não é pecado, relação sexual foi criada por Deus. Muitas das vezes tem esse tabu a falar acerca de sexo. A Bíblia diz que Deus criou o sexo e Deus viu que era bom. Mas Deus estabeleceu o casamento para que isso possa ser feito segundo os princípios que Deus tem estabelecido. E muitas das vezes o diabo chega com a segunda notícia, como levou para Adão e Eva. Não é bem assim. Quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos Deus desde o passado reprovar muitos povos, reprovar muitas práticas, e uma das práticas que Deus mais reprovou foi a imoralidade sexual. Deus trata disso de forma radical. Deus não aceita. E hoje dentro da igreja nós estamos vendo muitas pessoas chegando na igreja e querendo que o pastor celebre o casamento de pessoas que vivem de qualquer forma. Não, primeiro precisam ser tratados. Precisam primeiro ter o conhecimento acerca do que Deus quer das nossas vidas dentro do casamento, da forma correta, desde o namoro, desde que as pessoas se conhecem da forma correta. E hoje nós vemos em todos os lugares que passamos, homens abraçados com homens, mulheres abraçadas com mulheres, homens que trocaram a sua forma natural por todos os lados aqui. Agora nós podemos ver coisa que alguns anos atrás nós não vimos. Nós vemos muitas pessoas nas esquinas, nas pistas, nas BRs, como se fossem mulheres. Homens trocaram a sua forma natural, a forma que Deus os criou. Nós hoje vemos mulheres como se fossem homens, trocaram a sua forma natural, deixaram de viver os princípios que Deus estabeleceu para a humanidade. Versículo de número 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Hoje se arruma tantos e tantos motivos, tantas e tantas
na maioria das vezes pela rua. Os rapazes estão andando pelas ruas da cidade, vai numa pizzaria, vai lá no ponto da empada, fiquem à vontade, pode ir no ponto da empada, pode ir numa pizzaria comer uma pizza, pode até me convidar como vocês também, pode pagar uma pizza gostosa no ponto, eu vou lá para vocês comerem, não tem problema nenhum. Mas quando nós andamos pela cidade, nós começamos a ver pessoas que vivem de uma forma normal. Os meninos passam e os hormônios estão à flor da pele e as meninas estão com a coxa dessa grossura de fora, provocando os meninos assim. Eu já disse isso aqui muitas vezes. As meninas saem, que encontram os homens bombados assim, camiseta cavadinha, provocante, e aí começa a mexer com a emoção, começa a aflorar o desejo na pele, e aí que Satanás começa a entrar com o seu plano. É aí que Satanás tira muitos de dentro da igreja, porque sabe uma coisa diabólica que está sendo falada aí fora? Olha, você começa a namorar com aquele menino lá do mundo, e você nunca traz ele para a igreja, conversa do diabo. Você, rapaz, está namorando com aquela menina lá na rua, não tem problema, você vai ganhar para Cristo. Mas sabe o que está acontecendo? O diabo está levando muito mais para fora da igreja do que eles estão vindo para dentro da igreja. Porque lá fora no mundo o pecado é gostoso, o pecado se torna uma coisa assim, aconchegante, uma coisa que faz aquilo que a carne quer. Os desejos da carne estão lá ligados no capítulo 5, a partir do versículo 16, vamos ver ali os desejos, as vontades da carne, vamos ver também os frutos do Espírito, e nós vamos ver ali que os desejos da carne, a vontade que a carne traz, é glutonaria, bebedice, prostituição, o ódio, impureza, tudo isso vem da nossa carne. E a Bíblia diz que nós precisamos fortalecer o Espírito para que ele possa vencer a carne. Muitos pastores, muitos líderes têm caído nessa cilada do diabo, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos está se esfriando. Jesus deixa isso bem claro em Mateus capítulo 24, versículo 11, versículo 12. A iniquidade tem se espalhado, se generalizado por toda a terra, e nós temos que ter cuidado, nós precisamos buscar as coisas que são do alto, para que essas inversões de valores, como Paulo está tratando na carta aos Romanos, não venham a corromper o que Deus tem ensinado a nós, porque nós estamos numa guerra, numa luta, numa batalha. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Não pense você que o diabo está brincando conosco. O diabo está fazendo como aquela mensagem que passam para nós do sábio. Você coloca um sábio numa água morninha, ele acha gostoso, vai ficando, você vai aumentando o fogo aos poucos, até cozinhar o sábio. É assim que o diabo faz. Ele começa a levar devagarinho. Você começa a ver algumas notícias que são colocadas. Esses homens homossexuais ativistas começam a colocar coisas na televisão, na internet, como se eles estivessem sendo atacados de forma brutal, como se eles fossem coitadinhos. E muita gente está cheia de dosinha deles. O diabo, ele é astuto. O diabo, ele não brinca. Muitos deles querem colocar na mente dos nossos filhos. Nós temos aí nas redes de educação muitos vivendo essas práticas, estão educando os nossos filhos. Nós temos que ter cuidado, jovens, não atentem para o que está sendo ensinado pelo mundo, mesmo que sejam aparentemente amigos de vocês. Aparentemente vão fingir ser amigos de vocês.
Não que vocês tenham que desrespeitá-los ou atacá-los, não. Nosso dever é anunciar a palavra de Deus a eles, que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Eles têm que sentir um impacto no coração deles, daquilo que Deus trouxe para cada um de nós, daquilo que Deus quer de cada um de nós. Nós não podemos deixar-nos vencer pelo mal, mas nós precisamos vencer o mal. Nós precisamos entender que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, quando Ele derramou o seu sangue, sangue carmesim, o sangue puro, Jesus não veio essa terra morrer em vão. Versículo de João capítulo 3, de número 16, deixa bem claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homossexual, aquele que está nas práticas homossexuais, ele precisa também do amor de Deus na vida dele, ele precisa de salvação. E o socorro que eles precisam está na palavra de Deus, anunciando que Jesus já veio, que Ele já pagou o preço, a cédula que nos condenava já foi rasgada. Eles precisam que nós mostremos de forma clara que eles possam ser impactados por esse imenso amor, como foi dito aqui, um amor que nos constrange, um amor que excede o nosso entendimento, para que nós possamos mudar a realidade da própria igreja. A igreja precisa acordar. A igreja precisa parar de dizer que não tem nada a ver, que o mundo mudou. Não, precisamos voltar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus nos ensinou desde o princípio da humanidade. Deus não mudou, o mesmo Deus de ontem é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. É o mesmo Deus justo, o mesmo Deus fiel, o mesmo Deus todo-poderoso, o mesmo Deus de amor. Irmãos, temos que mergulhar, temos que abrir os nossos olhos. Como está a minha vida? Como estão as minhas práticas diante do Senhor? Os sinais que o mundo está apresentando, uma geração totalmente depravada, uma geração totalmente corrompida, é um sinal de que o juízo de Deus está sendo estabelecido. Quantos querem ir para o céu aqui? Nós queremos ir para o céu, por isso precisamos atentar. Como estamos servindo a Deus? Como estamos apresentando os nossos corpos para Deus? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele traz uma mensagem e diz assim que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós destruirmos essa morada de Deus, Deus também nos destruirá. Como eu tenho me apresentado? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém. É preciso olhar para dentro de nós e julgar para fora toda hipocrisia. Nós precisamos discordar de tudo que o mundo tem colocado. Irmãos, não vos conformeis com as coisas desse mundo. É não conformar mesmo, é rejeitar mesmo, é lutar contra. Muitas das vezes nós estamos alisando o pecado, e deixando o pecado bem pertinho de nós, e temos sido levados ao caminho de perversidade, temos sido levados ao engano, quando nós dizemos que servimos a Deus e as nossas práticas mostram o contrário do que dizemos. Como está a nossa vida? Como eu tenho buscado santidade diante desse Deus de tão grande, tão imenso amor, de um Deus puro, de um Deus santo, de um Deus que nós não
Porque se alguém olhar Deus face a face, ele é exterminado, porque Deus é perfeito e a sua pureza é tão grande, a sua glória é imensa de uma maneira inexplicável, que se nós olhássemos a Deus face a face, seríamos exterminados pela sua glória, pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua majestade. Nós convivemos muitas das vezes com pessoas com essas práticas erradas, e muitas das vezes nós criamos relacionamentos com essas pessoas, e muitas das vezes nós deixamos de falar desse Deus para ele, porque temos vergonha de denunciar esse Deus. E muitas das vezes nós começamos a criar um relacionamento tão íntimo com essas pessoas, que nós começamos muitas das vezes a concordar com o modelo de vida dessas pessoas, e nós temos que ter autoridade, nós precisamos ter coragem de abrir a nossa boca, porque muitos deles ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo, porque muitas das vezes nós somos omissos em dizer que há um Deus que salva, que cura e que liberta de toda opressão maligna. Isso são seres malignos que estão atuando no nosso meio, trazendo para nós uma contaminação, porque tudo que acontece nessa terra, primeiro aconteceu no mundo espiritual. Há uma guerra sendo travada em todo o tempo no mundo espiritual. Os anjos de Deus lutando a nosso favor, e os anjos do mal lutando para nos destruir. Por isso eu tenho dito, irmãos, não estamos vivendo dias fáceis, não estamos vivendo dias em que podemos parar, dias em que podemos ficar brincando de ser cristão. Precisamos tomar o poder de Cristo, precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo tinha, o mesmo desejo que Cristo tinha de combater o pecado em todo o tempo. Jesus combatia o pecado em todo o tempo, amava as pessoas, mas ele todo o tempo condenava o pecado, e ele pagou o preço do pecado na sua própria carne. O pecado foi condenado na própria carne, no sangue de Jesus Cristo. Ali ele foi pago. Eu não devo mais nada, eu não preciso carregar essas imoralidades, tudo que é opressão, tudo que vem tentar contra a minha vida, com os princípios que Deus estabeleceu para mim. Eu não preciso mais carregar isso, porque lá na cruz do Calvário, quando eu olho para Cristo, o maior homem que já existiu na face da terra, o mais perfeito, o mais justo, quando eu olho para o sacrifício dele na cruz, quando eu consigo visualizar a cruz de forma clara, e eu posso ver o próprio Deus encarnado, o Deus que se esvaziou, que saiu do seu trono, desceu a este mundo, se fez carne e veio me livrar da condenação eterna. Eu consigo nesse momento saber que eu sou liberto pelo sangue. Eu sou liberto pelo sangue.